Boa tarde, muito boa tarde para vocês que estão nos assistindo, que vão nos acompanhar aqui na hora 13 agora. Hoje, um momento de reflexão sobre fé e política. Todo domingo fazemos uma reflexão sobre fé e política. E hoje vamos conversar com a minha querida amiga Lurdinha Pascoaleto. Depois eu vou falar quem ela é melhor, ela vai se apresentar também. Mas antes de passar a palavra para ela, queremos aqui dizer, lamentar, né? 230 mil mortes pela Covid e o desgoverno, que não tem responsabilidade com a vida do povo. Vamos retornar às aulas aí. E de quem é a responsabilidade das mortes? Quem vai ser responsabilizado pelas mortes das pessoas que podem também sofrer com a questão da retomada das aulas? Essa é uma reflexão que nós vamos trazer para a semana que vem, mas na nossa reflexão de fé e política, vou retomar aqui uma leitura, um card que rolou na internet do Papa Francisco. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. E vou reforçar aqui um texto do curso de formação política que fizemos aqui na comunidade, da CNBB. Ser cristão, sujeito eclesial e ser cristão não podem ser vistos de maneira separada. Assim, a participação consciente e decisiva dos cristãos em movimentos sociais, entidades de classe, partidos políticos, conselhos públicos e outros, sempre à luz da doutrina social da Igreja, constitui-se um inestimável serviço à humanidade e é parte integrante da missão de todo o povo de Deus. E aí, minha amiga Lurdinha, conhecemos no arquiteto Vila Nova Artigas. Eu, professor, ela, professora. Depois, o chefe dela, ela foi minha chefe. E nós tornamos grandes parceiros na luta por uma sociedade mais justa, fraterna, humana, de direitos iguais, em que todo ser humano tem direito aos bens sociais produzidos pela humanidade. Lurdinha, pergunta clássica aqui da hora 13 agora. Quem é você por você mesmo? Muito obrigado, Lurdinha, por esse convite. Grande abraço, bem-vinda. Matias, muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui com você e de saber que tem um espaço como esse para a gente poder falar de temas que a mídia não trata e que são importantes para nós e para nossas comunidades e movimentos sociais, né? Então, quem sou eu? Rapidamente, né, falando, eu sou uma pessoa nascida no interior de São Paulo, ainda tem meu sotaque caipira, que eu trouxe de lá, graças a Deus, né, há 35 anos. Conheci o Matias, realmente, no Arquiteto Vila Nova Artigas, em 1991. Eu já tinha trabalhado em escola estadual também, uns 5 anos, quando eu fui para o Artigas. E eu posso dizer que foi a escola pública, a educação de jovens e adultos, que me converteu ao trabalho na educação formal, levar a educação popular e tratá-los como pessoas, como sujeitos de direito. Então, a gente aprende ensinando, e uma das coisas que eu aprendi ao chegar em São Paulo foi ver a realidade da periferia, das pessoas que procuravam a escola, e o meu trabalho sempre foi no sentido de incluir a todos e todas, tá? Então, acho que o que eu tenho para falar é isso. Então, eu me aposentei, né? Eu fui professora, diretora, supervisora, e me aposentei há uns 5 anos, e agora eu trabalho numa instituição de educação popular, no CESEP, que é o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Então, eu voltei à minha origem, né? Porque antes de vir para São Paulo, eu já trabalhava com pastoral e com movimentos sindicais e sociais. Então, essa é a Lurdinha, Matias, tá? Não sei o que mais você quer que eu diga. Sou casada, tenho 2 filhos lindos. A Lurdinha é uma pesquisadora do direito à educação de jovens e adulto. Para quem está vendo aqui o livro dela, tá certo? De pesquisa de doutorado sobre o direito da educação de jovens e adultos, né? Um direito negado à formação de todo cidadão e cidadã pela dignidade, pelo acesso ao conhecimento. Mas vamos para nós entrar na nossa pauta aqui hoje, que é a questão de fé e política. Eu participei, nesse final de semana, no começo do ano, desse
curso de verão aqui do CESEP. O curso de verão é realizado todo ano. Esse ano foi abordado cuidar da casa comum por uma cidade sustentável. Mas também já houve muitos cursos, e eu vou falar sobre isso aqui, ó. Economia, promotor em direitos humanos e ambientais. Educar para a paz em tempos de injustiça e violência. Para a justiça, a solidariedade e a paz. Educar para a justiça, a solidariedade e a paz. Bom, são vários encontros, vários livros publicados. Lurdinha, fala para a gente um pouco do curso de verão, o que é o curso de verão, e depois nós vamos conversando sobre o CESEP também. Obrigado, Lurdinha. Tá bom. Antes de falar do curso de verão, você mostrou aí o livro onde você também tem um texto escrito sobre a participação política. Mostra a capa dele aí para o seu pessoal ver. Que o curso de verão, ele traz as pessoas que estão envolvidas nos movimentos sociais e pastorais, e muitos deles escrevem no livro que a gente publica todos os anos, né? Esse foi o 34º curso de verão, então foi o 34º livro que a gente produziu, numa tentativa de... É o da política, Matias, Ética na Política, acho que você tem esse livro, tá? Então, uma tentativa de sistematizar conhecimentos e deixar essa produção disponível para toda a população, principalmente aquelas que trabalham com os movimentos sociais e pastorais, né? Agora, o que é o curso de verão? Vou falar o que é o curso de verão, né? Ele nasceu em 1988, teve um ano de preparação, que foi em 1987, e ele nasceu de um sonho. E hoje eu ouvi até um vídeo do Leonardo Boff, que ele fala que uma sociedade que não tem sonho, que não tem utopia, essa sociedade morre, né? E o curso de verão nasceu desse sonho de oferecer formação ecumênica, agora interreligiosa, quando nasceu só tinha a palavra ecumênica, né? Baseada na educação popular. Tá? E o âmbito dela é nacional, porque outros cursos do CESEP é de âmbito latino-americano e caribenho, tá? E o curso de verão sempre procurou trabalhar cada tema do ponto de vista social, do ponto de vista bíblico e pastoral. E os 4 eixos, né, que marcam o curso de verão são esses. Então, ele é ecumênico e aberto para o diálogo interreligioso, então ele é aberto para pessoas de outras religiões e pessoas sem religião também. A arte sempre esteve presente no curso de verão, seja visualmente, seja na música, e alguns anos depois que o curso de verão nasceu, a arte passou a ser também parte da metodologia do curso, né? Um outro eixo, ou pilar, se a gente quiser chamar, é o mutirão. Ele é um curso feito totalmente em mutirão. Os assessores trabalham gratuitamente, generosamente a PUC oferece os espaços. Quando o curso era presencial, então as famílias e comunidades ofereciam hospedagem gratuitamente. Nós temos 130, uma média de 130 voluntários, né, que também trabalham generosamente nesse curso. Então, o mutirão foi uma escolha, mas também uma saída, porque como realizar um curso desse tamanho, que a gente recebe, em média, 500 pessoas, né, a cada ano, com as dificuldades financeiras das comunidades e movimentos sociais, né? Então, realizá-lo em mutirão torna mais fácil, né, e o custo menor para que a gente possa oferecer essa formação, tá? Agora, quando você fala da fé e política, Matias, nessa nossa sessão, vamos dizer assim, né, que é de social, a gente sempre trouxe uma ou mais pessoas que tratasse do tema de uma maneira mais ampla, né, que não só para as pessoas que são de religião ou não, né? Então, sempre uma análise de conjuntura, depois um tema, por exemplo, esse ano, né, que foi cuidar da casa comum por uma cidade sustentável. Trouxemos a Moema Miranda e a Clara, que falaram um pouco da situação no mundo, né, do que é devastar a natureza, né, e os humanos acham que podem destruir a natureza e não sabem que destruindo a natureza, destroem-se a si mesmos, né?
E depois nós tivemos também a parte bíblica, a Odja Barros, né, que trabalhou conosco. Tivemos a Home Bank, que falou sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica, e sobre isso, no final, se o Matias me permitir, eu quero fazer um comentário. E nós tivemos também uma última sessão, que o Luiz Corrara, né, trabalhou, que foi falar de como é essa cidade, porque a ideia de trabalhar uma cidade sustentável é um novo modelo de cidade que inclua as pessoas. E o modelo que nós temos hoje, que joga para a periferia, né, aquilo que sobra para o centro. E nem vou dizer que a periferia é só nas bordas da cidade. Hoje a gente chama de periferia também as pessoas que, embora morando no centro, elas estão na periferia, elas estão na borda dos direitos, né, de bens e serviços a que ela deveria ter como ser humano. E nós trouxemos nesse ano uma coisa muito interessante, que foram 19 experiências, né, de pessoas que vieram para uma roda de conversa para falar sobre experiências e possibilidades de viver na cidade de um modo diferente, né? Tanto os indígenas, que vêm para morar na cidade, em contexto urbano, economia solidária, que nós tínhamos 3 pessoas, o MIC, que é um movimento de integração campo-cidade, que vocês também devem conhecer, quem está nos assistindo. Então, trazer experiências para que os jovens presentes, para que as pessoas acreditem que é possível fazer diferente, né? Eu não tenho como esperar que a cidade fique boa para depois eu viver nela. Nós vivemos na cidade e somos nós quem temos que fazê-la melhor, tá? Agora, fazer mudanças, Matias, implica em tomar partido, tomar lado das coisas, né? E o CESEP, o curso de verão, sempre tomou um partido nesse sentido, né? Ele teve um lado, uma escolha, de estar ao lado dos pobres, estar ao lado dos que são marginalizados, né? Excluídos da sociedade. Então, isso para nós é um ponto de honra, né? Da gente trabalhar com essa escolha. E aí a gente também sofre ataques daqueles que são contra. Acho que a gente não deveria nem trabalhar com outras igrejas, outras religiões, e nem se meter na política. Mas todos nós somos políticos. Mesmo que a gente não se manifeste, a nossa postura diante da vida e das situações, ela é política. Quero citar aí o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que já esteve no curso de verão mais de uma vez, né? Que tem uma atitude claríssima do lado de quem ele está. E o curso de verão, embora tenha o limite de ser um curso, né, de um tempo curto, sempre teve gestos simbólicos de estar ao lado das pessoas, né? Nós já fomos uma vez visitar o centro da cidade, as pessoas que vivem na rua, para que as pessoas que vêm do Brasil inteiro conheçam essa realidade. Porque são pessoas que querem mudar o mundo, e mudar o mundo significa trazer a pessoa com dignidade, né, para uma vida onde ele possa ter garantido pelo menos os direitos básicos, né, e que a gente não vê hoje. Você falou do Covid, eu quero falar disso. Desculpa, Matias. Nós vamos aprofundar essa questão, mas antes de aprofundar um pouco mais, eu quero dizer aqui que eu estou com dificuldade de liberar o acesso público aqui à live, não sei o que está acontecendo, então as pessoas não estão podendo comentar. Gostaria que todos fizessem seu comentário depois, que no tempo eu vou tentar publicar. Também, gostaria que você falasse um pouquinho, Lourdinha, sobre a questão do CESEP, só para o pessoal entender. Você falou um pouco do curso de verão, tá, mas fala um pouco mais do CESEP, sei que o padre Beloso, né? Beloso, isso. Então, Isso, eu falo rapidamente. Então, o CESEP, tal como o curso de verão, né, ele nasceu de um sonho. Em 1982, a América Latina toda, e o Brasil, inclusive, vivia sob regime militar, né, onde as coisas tinham que ser feitas com muito cuidado, as pessoas, né, foram mortas e torturadas, e alguém tinha que se preocupar com essa situação. E um grupo de bispos, de teólogos, de sociólogos, entendeu que faltava no Brasil um espaço para que essas pessoas que trabalhavam por liberdade, que trabalhavam por dignidade na América Latina e no Caribe, pudessem ter alguma formação, né, essas pessoas que trabalham. E aí nasceu o CESEP. Então, ele começou as suas atividades em 1983,
O primeiro curso foi o curso de formação pastoral e durava 4 meses, trazia gente de toda a América Latina e precisava, assim, esperar mais de 1 ano para conseguir vaga, porque a necessidade de se encontrar, de fazer formação era muito grande, né? E muitas dessas pessoas que vinham para o curso não necessariamente estavam envolvidos com pastoral, mas estavam envolvidos com política, ou política partidária, ou política social, né? Então, criou-se no CESEP, alguns anos depois, o curso para militantes cristãos. E ele existe até hoje, embora a gente não acolha só cristãos, a gente acolhe pessoas de todas as religiões e cresce cada vez mais o número das pessoas que se apresentam como sem religião, né? E depois desse, criamos o curso de ecumenismo, e agora ele se chama Curso de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, já há uns 15 anos, eu acho. Onde, além de virem pessoas de diferentes religiões, a gente trata de temas específicos, mas normalmente, né, são temas que não vão falar só das igrejas ou das religiões, mas que essas religiões, entre si, têm causas comuns, como, por exemplo, defender a natureza, defender o ser humano, os direitos dos seres humanos, tá? E continua no segundo semestre o curso de pastoral, só que agora ele tem só 4 meses. Desculpe, 2 meses, ele era de 4 meses, ficou com 2 meses. E nós temos cursos online também, que a gente oferece. Esses temas aí que o Matias mostrou do curso de verão, depois que acaba o curso de verão, a gente oferece virtualmente. Isso antes da pandemia. Aí, com a pandemia, o CESEP também teve um desafio muito grande, né? 2020 para nós foi um ano desafiador. Como a gente fazer? Primeiro, cursos online, sem ter o know-how para isso, sem ter experiência para isso. Tivemos que aprender. Mas o principal desafio era como manter a metodologia da educação popular, que presencialmente, né, ela incluía a festa, incluía o abraço, incluía a escuta, fazer pela internet. Mas nós conseguimos fazer, o Matias também participou, e mais pessoas, né, da comunidade dele. Nos parece, né, pelas avaliações, que foi muito bom, nós gostamos muito. Tivemos problemas técnicos, porque a gente não estava acostumado a fazer esse tipo de curso. Então, às vezes sumia, às vezes caía, né, Matias? E a gente tocou para frente, enfrentou esse desafio. Então, o CESEP é isso, ele oferece cursos latino-americanos, né, e caribenho, e esse curso de verão, que é o curso nacional, tá? Então, é isso. Muito legal. Então, todo ano, quem quiser participar dos cursos de verão, né, é só entrar em contato conosco, com a Lourdinha, que vai poder participar. Muito importante para quem acredita que o mundo pode ser melhor. Para quem acredita que o mundo pode ser mais justo. Exatamente. Para quem acredita que é sujeito da história. Está dando um delay aqui, entre eu e a Lourdinha, com a dificuldade técnica aqui que a Lourdinha já explicou, mas vou continuar para passar a palavra para a Lourdinha. Curso de verão deixa eu falar, o tema do ano que vem já está escolhido, Matias. Tá? Ah, é? Fala para a gente. O tema do ano que vem é, em meio a essa pandemia, reconstruir a vida e a esperança, né? Como eu ia dizendo lá no começo, e você falou que depois nós falaríamos sobre isso, a pandemia, ela não criou a crise, ela desvelou uma crise causada pela imensa desigualdade social que nós temos no mundo, né? Então, a diferença que já existia entre as pessoas antes da pandemia, ela se agravou, né, com o isolamento social. E quem sofre mais com isso sempre são os pobres, né? Todas as dificuldades que as famílias tiveram, perderam seu emprego, tiveram que ficar isolado em casa, em espaços pequenos, e uma porção o atendimento à saúde, né, que, como o Matias falou no começo, nós temos um desgoverno que não cuida da saúde da sua população, né? E então esse Covid ele veio desvelar essa situação, ele não criou essa situação. Lourdinha, vou interromper você só para dizer o seguinte: continuar reforçando a importância de quem quer participar desse outro mundo é possível, deve participar das formações oferecidas pelo CESEP nos cursos de verão, que amplia o olhar de sujeito social e transformador da realidade, inspirado na
missão evangélica, né? Na doutrina cristã, na Isso. doutrina da solidariedade, da fraternidade, do cristianismo, né? E aí, a Lurdinha traz um assunto que eu vou provocá-la agora, porque é uma pesquisadora, né? E eu tenho falado sempre aqui na minha live de duas definições teóricas, a necropolítica e o Krenar vai falar do necrocapitalismo, né? E você está abordando que a pandemia do coronavírus veio, né, para desvelar a realidade social de milhões de seres humanos que são submetidos à lógica do capital, em que mantém uns muito, muito, muito ricos e outros muito, muito pobres. Então, a forma sua como... para falar um pouco desse contexto que você estava fazendo. Então, sobre esse assunto, eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas percebem essa diferença social, né? Nós vivemos num sistema capitalista, eu acho que hoje nem é o problema de ser capitalista, o sistema financeiro que domina o mundo, né? Então, aqueles que têm muito, muito, muito dinheiro, como disse o Matias, eles não têm fronteiras, né? Eles exploram os países do Sul, vamos chamar assim. Então, você tem o acirramento cada vez mais de um modelo neoliberal que não considera pessoas. Então, quando eu falei lá no início que a gente precisa ter um projeto, é porque a direita e os donos do poder econômico, eles têm um projeto, sim, que para que eles continuem como estão, tem que ter pobre, tem que explorar os pobres. Então, quem concorda com isso, ou quem não faz nada contra, né, então não pode dizer que é apolítico, que não se envolve na política. O seu silêncio também está dizendo que você concorda com esse modelo. E o mais triste que eu vejo nesse tempo todo que eu trabalho com educação popular é quando você vê o pobre excluído, vulnerabilizado, repetir o discurso do rico e do opressor. Então, o sucesso da direita é quando ele consegue isso, quando ele faz com que um jovem desempregado, sem nenhum direito social, defende que bom mesmo é ser empreendedor, sozinho, e etc. Né? Todo esse discurso que a direita colocou na boca dos jovens de hoje. Então, um trabalho como o do CESEP, um trabalho como o que o Matias faz aí na sua comunidade, né, e sempre trabalhou na política, é para que a gente mostre para as pessoas que existe uma outra forma de organizar a sociedade. Existe um outro mundo possível, onde a exploração das pessoas por pessoas não exista, onde a gente possa conviver em paz com a natureza e entre os seres humanos. Isso é muito difícil. Quando eu falei que o capital financeiro não tem fronteira, não tem. Eles podem entrar onde eles quiserem e dominar. Só que as pessoas têm fronteiras, né? Algumas pessoas de alguns países não podem atravessar a fronteira. Tá? Então, o limite de fronteira serve para alguns e não para todos. Então, nós tínhamos uma migração que era do norte para o sul. Hoje, nós temos uma migração que vem do sul para o sul, né? Você tem da África que vem para o Brasil e desses países que ficam ao sul do Equador. Nós temos um preconceito, Matias, tão grande, que quando eu falo do pobre repetir o discurso, né, do rico e do explorador, que eles também acham que um venezuelano que entra no Brasil, ele vai tirar o seu emprego. Ele não percebe que esse emprego já não existe, que o sistema capitalista, né, o sistema neoliberal, ele precisa de desempregados para que a mão de obra seja barata. Mas você vê as pessoas dizendo, não, o haitiano tem que ir embora mesmo, porque roubou nosso emprego, venezuelano. E a gente esquece, né, que principalmente como cristão, mas pessoas de outras religiões que convivem conosco, que têm a mesma filosofia de vida, vai entender que o ser humano que chega é um ser humano que tem que ser acolhido. Nós vamos ter um curso agora, em abril, de 5 a 30 de abril, sobre migrações, né? E todos os problemas decorrentes disso. E as coisas, Matias, não são isoladas, né? Quando você vê um venezuelano que está sendo escorraçado, né, ou impedido de entrar, quando você vê obstáculo embaixo do viaduto para que os pobres não possam lá, né, os moradores, as pessoas em situação de rua não possam se deitar lá, ter um teto para dormir, né?
é porque, de uma maneira muito astuta, a direita consegue convencer as pessoas que isso é natural. Né? Então, é a naturalização da pobreza, a naturalização da violência, a naturalização da opressão. Então, como você tem uma mão de obra muito, né, você tem muita gente desempregada, qualquer coisa que você ofereça já, as pessoas vão ter que pegar. Quer dizer, há uma lógica atrás disso que é muito difícil da gente compreender, né? E esse curso do CESEP, voltando a falar do curso de verão, a gente tem que pensar sobre isso com um olhar crítico, né? Sobre a situação real que vive o nosso povo, quais são as suas causas, e não só saber as causas, é como é que nós podemos resistir e lutar para que isso seja diferente, tá? Então, quando eu saí da educação formal, né, que eu não te escuto. Tá, eu não te escuto. Tá me ouvindo? Não me escuta. Tá me ouvindo agora ou não? Escutando. Agora sim, agora sim. Tá. Tá tendo um tempo entre a minha fala e da Lurdinha, devido à conexão da internet, esse horário é muito disputado, mas eu vou aqui provocar a Lurdinha, porque eu sou entrevistador inquieto e ansioso, e a Lurdinha começou falando de uma ação missionária, né, do padre Júlio Lancelotti, que pegou a marreta, né, e foi retirar os paralelepípedos, as pedras colocadas embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Para quê? Para negar o direito de proteção às pessoas em situação de rua, né? Os chamados moradores de rua. E aí, a gente está vivendo, né, Lurdinha? Aí, hoje, são pastores, deputados, vereadores, deputado federal, a política da teologia da prosperidade, do individualismo, né? E você tem o poder público, que quem faz a política é o poder público, né? Nós, cidadãos, escolhemos nossos representantes pelo voto democraticamente, e lá eleitos, eles têm que criar políticas públicas, né? Para atender aqueles que mais precisam, né? Lurdinha, você começou falando do padre Júlio. Queria fazer uma reflexão contigo sobre as práticas, né, de transformação social. E aí vou devolver a palavra para você, porque eu interrompi quando você estava falando do padre Júlio, né? E só para reforçar, hoje o padre dizia assim, que o padre Júlio estava espantando demônios. O padre Júlio, Matias, muita gente que não gosta dele acaba falando, é um padre louco, né? Na verdade, ele é muito corajoso, é um dos padres hoje, né, que tem uma voz profética, não só uma voz profética, mas a ação profética. Ele tem lado, ele sabe quem ele vai defender. Então, ele é ameaçado de morte constantemente. Por quê? Quem teima, né, quem ousa ir contra o sistema como ele está, que naturaliza que pessoas sejam tratadas daquela maneira, né? Claro que vai ser contra a ação do padre Júlio Lancelotti, tá? E quando você falou da política e que nós podemos escolher, Matias, nós escolhemos, mas aí a gente vê na semana passada que passou aí a escolha do presidente do Senado, né, da Câmara e do Senado, né, um retrocesso na nossa política. Então, a gente vive uma onda de retrocesso. Depois de um período de ditadura, um período de abertura para vários governos, né, que se propuseram a olhar mais para essa população, inclusive na educação, trazer um pouco da educação popular. Mas você vê agora, de 5 anos, pelo menos, para cá, uma retomada, né, muito forte dos partidos de direita, de pessoas de direita até sem partido, né, tomando conta da situação. E a gente precisa fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, como eu já disse, eu vou repetir, você precisa conhecer a realidade, analisar essa realidade, né, trazer à luz a teoria, trazer a Bíblia para quem é cristão, trazer os ensinamentos de quem é de outra religião e colocar em prática isso, né? Movimentando para que as pessoas
se coloquem contra isso, que lutem contra esse sistema que nós temos, que os deixa de fora, tá? Então, é muito, quando eu vou voltar aqui ao Padre Júlio, é muito gratificante ver que ainda temos pastores que estão do lado do povo, né? E aí, eu não sei se eu tenho mais um tempinho, se eu posso falar do que está rolando na internet hoje. Lourdinha, mais uma vez, eu vou pedir desculpa para você e para quem está nos assistindo, que eu não estou conseguindo conciliar aqui a transmissão da nossa live para o público. Então, essa entrevista será compartilhada para as pessoas comentarem, depois eu e a Lourdinha podemos entrar e retribuir os comentários. Mas, Lourdinha, fique à vontade para falar sobre a sua visão sobre o que estamos vivendo. Eu só quero compartilhar da necessidade de nós ampliarmos o conceito de cristianismo, né? Superarmos a divisão que está colocada entre os segmentos sociais, as várias religiões, né? Porque se nós temos um Deus único, se nós temos um Filho de Deus único, por que tanta desarmonia, por que tanta divergência na forma de ver a prática cristã? Então, fique à vontade para falar. Então, eu acho que quando a gente fala entre cristãos, nós falamos de um Deus único. Quando nós falamos de ecumenismo e de diálogo interreligioso, nós temos que respeitar que outras pessoas acreditam em outros deuses ou outras deusas, né? Mas ela com a mesma filosofia nossa. Então, quando a gente fala de um só Deus, nós estamos falando entre cristãos. E entre nós cristãos, também existem muitas linhas diferentes, né? Hoje, acho que desde ontem, né, que está rolando na internet um vídeo do Centro Dom Bosco, que não é a sociedade, né, dos padres do Dom Bosco, tá? Eles estão, assim, difamando, acabando com a campanha da fraternidade ecumênica. Então, para quem é cristão, sabe, principalmente quem é católico, nós temos há 40 anos a campanha da fraternidade, que acontece no tempo da Quaresma, né? E há um tempo que nós temos a campanha da fraternidade ecumênica, mais ou menos a cada 4, 5 anos, tá? E esse ano, né, nós já fizemos lives, o Padre Beoso, a Home Bank, que ela é secretária-geral do CONIC, também participou do curso de verão. E essa pessoa que se diz desse Centro Dom Bosco, ela tem um vídeo na internet que acaba com tudo isso. Quer dizer, o Deus que ele prega não é o mesmo Deus que o nosso. Um Deus generoso, um Deus que olha para as pessoas, né, para a vida das pessoas, que respeita as pessoas de outra religião. E ele acaba, assim, ele diminui as outras religiões, ele chega a chamar de seita. Então, nós também entraremos depois com uma, não resposta a eles, né, mas uma nota sobre esse tema, assim, tão desagradável que está rolando hoje na internet. Então, mesmo entre os cristãos, né, há aqueles que também não concordam com essa voz profética da igreja, tá? E não concorda com o Papa Francisco também, né? Porque o Papa Francisco veio trazer um pouco de luz à nossa vida pastoral, à nossa vida cristã, principalmente para quem é católico. E ele é respeitado por muitas outras religiões também. Mas esse Papa Francisco, essa linha que o Papa Francisco tem, não agrada os conservadores e fundamentalistas. Então, fiquem atentos. Já o Evangelho dizia, né? Quando você não pode destruir uma pessoa pelo argumento, você vai e tenta destruir a moral dessas pessoas. E se vocês verem o vídeo, é isso mesmo que acontece. Eles difamam as pessoas, eles fazem um uso das imagens, né? Para que quem está assistindo, né, acredite naquilo tudo. Então, a direita conservadora e fundamentalista, e isso não é um privilégio só nosso, né? Entre os evangélicos também há fundamentalistas, que não se abrem para o diálogo com o outro. E acho que quando eu estava até falando isso quando o Matias me fez outra pergunta, né? Por que eu estou nessa luta política do movimento social e de formação? Eu tenho essa origem, né, do interior, que eu já participava, eu fiz a minha carreira na Prefeitura Municipal de São Paulo, procurei levar para lá todos esses ensinamentos, né? Tudo isso que a gente aprendeu para ter ética no nosso trabalho, para ter ética na política. Aí, ao me aposentar, por que eu voltei para esse trabalho? Porque eu realmente acredito formar pessoas para formar o mundo, como diz o Paulo Freire.
A educação sozinha não transforma a realidade. Ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo, Matias. É isso que você acredita e que eu acredito. Tá? Lourdinha, muito legal estar falando com você. 35 anos no nosso tempo de conversa, mas eu quero aproveitar, reforçar aqui, primeiro, mostrar dois comentários aqui da Adelina, né? Primeiro, linda, maravilhosa, e depois, dando os parabéns. A Adelina participou do curso de verão, e ela disse assim para mim, eu sou muito grata à Lourdinha, porque ela me convidou a primeira vez para frequentar o curso de verão com uma bolsa. Lourdinha, para a gente poder alcançar no tempo também, lamentavelmente, o que você traz de reflexão é uma realidade que está posta hoje no nosso meio, que é o negacionismo, né? O negacionismo. Inclusive, né, eu tenho acompanhado aí também, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas assim, padres, né, que defendem o uso de armas. Então, é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo, Eu acho que o exatamente, Matias. Papa fez uma missão muito grande para reconciliar a igreja com os pobres, que é o concílio de Vaticano, lá do Papa Pio VI, Medellín, Puebla. E se conciliar essa igreja com o olhar dos pobres. E você trouxe uma questão que eu quero reforçar também aqui. Não é negar o capitalismo por si, mas é negar a selvageria do capitalismo. Esse mundo da liberdade, que você pode eliminar o outro para a sua segurança, que você pode empobrecer o outro para enriquecer-se. Então, acho que a pandemia trouxe uma provocação às pessoas que têm dentro da sua formação o olhar humano, o olhar solidário, o olhar fraterno para o outro. Porque quando você diz que pode matar outra pessoa, você está dizendo que ela é inferior a você, que você está certo e o outro está errado. Quer dizer, atrás de toda essa lógica de matar, está essa também. E tem algumas palavras, Matias, isso eu quero reforçar, porque quem nos vê vai compreender, né? Quando a direita, eu vou chamar a direita aqui dentro da igreja, os conservadores, vamos chamar, né? Eles querem destruir, eles vão usar aqui palavras, a política e o aborto, tá? Então, sim, essas são as palavras que eles sabem pronunciar. Eles não querem a diversidade, né, de pessoas, de religiões, de orientação sexual, de nada. Nós que participamos da construção do plano municipal sabemos disso. Enquanto não tirou a palavra gênero, não avançou a discussão. Isso no estadual e no federal. E é esse mesmo grupo que está na internet, que não quer o Papa Francisco, que não quer o curso de verão, e que não quer gente, Matias, que pense, né? E aí eu quero reforçar, já que nós estamos terminando, convidar para o próximo curso de verão, tá? E eu vou passar para o Matias, passar aqui para vocês. Também nós teremos esse curso sobre migrações, que será online. Quase todos os cursos do CESEP esse ano serão online, então vocês poderão participar. E a gente vai esperar vocês, tá? Então, já tem o curso de verão marcado, já tem vários cursos, e vocês são nossas convidadas e nossos convidados, inclusive o Matias. Muito legal, gente. Vamos aqui para os encerramentos, porque o tempo aqui tem um limite de conversa, e aí, é claro, podia ficar 2 horas falando com a Lourdinha, mas quero reforçar que hoje, às 15 horas, também vou fazer uma live de envio do padre Norberto Forrester, que agora vai ser bispo em Ji-Paraná, em Rondônia, uma região que está sofrendo, para além da pandemia, a questão do desmatamento, a disputa de terra. Então, vai para uma região de muitos conflitos. Então, hoje, às 15 horas. Lourdinha, muito obrigado. Um grande beijo para você e para a família. Suas considerações finais. Obrigada a você. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Estamos aí. Beijo. Valeu. Beijo. Estamos saindo. Tchau. Beijo. Tchau.